Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo da nossa playlist do Regulamento Aduaneiro Esquematizado para Concursos. No vídeo de hoje, seguimos com o tópico dos regimes aduaneiros especiais, mais especificamente a parte 5, exportação temporária. Lembrando, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Miranda e o meu compromisso é trazer todos os dias aqui no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação e de vez em quando esses vídeos mais longos da parte teórica para ajudar também nos seus estudos. Beleza? Então vamos em frente. Lembrando que o regulamento aduaneiro ele está especificado, regulamentado no Decreto 6759 de 2009. No seu livro 4, que fala dos regimes aduaneiros especiais e dos aplicados em áreas especiais, nós temos o título 1, que fala dos regimes aduaneiros especiais. Ele abrange quase 200 artigos, entre o artigo 307 até o artigo 503. Esse título 1, por sua vez, meus amigos e minhas amigas, ele está subdividido em capítulos. Então, vejamos os capítulos desse título 1. O capítulo 1 fala das disposições preliminares. O 2, nós temos o trânsito aduaneiro. No capítulo 3, falamos sobre a admissão temporária. No capítulo 4, a admissão temporária para aperfeiçoamento ativo. No capítulo 5, temos o regime do drawback. No 6, o interposto aduaneiro. Já no capítulo 7, o RECOF. No capítulo 8, o RECOM. No capítulo 9, explica-se a exportação temporária. E no capítulo 10, a exportação temporária para aperfeiçoamento passivo. Prosseguindo, no capítulo 11, temos o regime do REPETRO. No capítulo 12, o REPEX, capítulo 13, o reporto e o capítulo 14, a loja franca. Mais à frente, no capítulo 15, temos o depósito especial. Depois, o depósito afiançado. No capítulo 17, o depósito alfandegado certificado. No capítulo 18, por fim, o depósito franco. Então, são os 18 capítulos do título 1 que se refere aos regimes aduaneiros especiais. Beleza? E o que veremos hoje, amigos e amigas? Veremos o capítulo 9 e o capítulo 10, exportação temporária para aperfeiçoamento passivo. O que está riscado aqui se refere aos regimes aduaneiros especiais para os quais nós já publicamos vídeo. Legal? Então, vamos começar. Capítulo 9 da exportação temporária vai do artigo 431 até o artigo 448. A seção 1 fala do conceito. O regime de exportação temporária é o que permite a saída do país com suspensão do pagamento do imposto de exportação de mercadoria nacional nacionalizada, condicionada à reimportação em prazo determinado no mesmo estado em que foi exportado. Então você tem a suspensão do imposto de exportação para o envio de uma mercadoria para o exterior, já previsto o seu retorno. Ah, professor, mas o imposto de exportação não é cobrado na maioria das vezes. Realmente. Na maioria esmagadora dos casos não é cobrado imposto de exportação, mas você precisa seguir o que diz o regulamento. Não é simplesmente porque não é cobrado que você vai fazer de qualquer jeito. Porque depois, quando você for retornar a mercadoria, se você não seguir o regime de exportação temporária, você vai ter a mercadoria como se ela fosse estrangeira e vai ter que pagar o imposto de importação. Por isso que é importante fazer direitinho, né? Não fazer de qualquer jeito. Seção 2. Dos bens a que se aplica o regime, do artigo 432 até o artigo 433. O regime será aplicado aos bens relacionados em ato normativo da Receita Federal e aos exportados temporariamente ao amparo de acordos internacionais. Os bens admitidos no regime ao amparo de acordos internacionais firmados pelo país estarão sujeitos aos termos e prazos neles previstos. Faz todo sentido. Não será permitida a exportação temporária de mercadorias cuja exportação definitiva seja proibida, exceto nos casos em que haja autorização do órgão competente. Exemplo clássico são as obras de arte do período colonial e monárquico. É proibida a exportação dessas mercadorias. Então você não adianta pedir exportação temporária que vai ser negada, a menos que haja uma autorização aí específica aí do órgão anuente. Combinado? Então, continuando, seção 3 fala da concessão do prazo e da aplicação do regime. A concessão do regime poderá ser requerida na unidade que jurisdiciona o exportador, o porto seco de armazenagem ou o porto, aeroporto ou ponto de fronteira de saída das mercadorias. A verificação da mercadoria poderá ser feita no estabelecimento do exportador ou em outros locais permitidos pela autoridade aduaneira. O registro de exportação no Siscomex constitui requisito para a concessão do regime.
Beleza? Então, isso é o que está no regulamento aduaneiro. Atualmente nós temos o registro da DUI, né? Então, esse registro da DUI, entenda-se que vale como o registro de exportação. O registro de exportação não será exigido para bagagem e para veículos para uso de seu proprietário ou possuidor quando saírem por seus próprios meios os veículos de transporte comercial brasileiros conduzindo carga ou passageiros. Não faz sentido nenhum, né, nesses casos, né? A Receita Federal, ouvida a SESEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior, poderá estabelecer outros casos de não exigência do registro de exportação para a concessão do regime. A autoridade competente poderá indeferir pedido de concessão de regime e decisão fundamentada, da qual caberá recurso hierárquico na forma estabelecida pela Receita Federal. O indeferimento do pedido não impede a saída da mercadoria do território aduaneiro, exceto nos casos das mercadorias cuja exportação definitiva esteja proibida. No caso de indeferimento do pedido em decisão administrativa final para a mercadoria que já tenha saído do território aduaneiro, será exigido o pagamento dos tributos correspondentes na hipótese de sua importação e será comunicado o fato à SESEX. Então, cuidado, hein? O prazo de vigência do regime será de 1 ano, prorrogável aos juízes da autoridade aduaneira por um período não superior no total a 2 anos. A título excepcional, em casos devidamente justificados, a critério do Ministro do Estado da Fazenda, o prazo de vigência do regime poderá ser prorrogado por um período superior a 2 anos. Quando o regime for aplicado à mercadoria vinculada a contrato de prestação de serviço por prazo certo, o prazo de vigência do regime será o previsto no contrato prorrogável na mesma medida deste. O disposto no caso anterior, aqui do contrato de serviço, se aplica ainda no caso de contratos de arrendamento operacional, aluguel ou empréstimo. Nas hipóteses de contrato de serviço por prazo certo, arrendamento operacional, aluguel ou empréstimo, o prazo de vigência do regime poderá ser prorrogado com base em novo contrato, desde que o pleito seja formulado dentro do prazo de vigência do regime. Não estão sujeitos a prazo os bens compreendidos no conceito de bagagem que, nessa condição, saiam do país. O regime será aplicado pela autoridade aduaneira da unidade que jurisdicione o exportador, o porto seco de armazenagem ou o porto, aeroporto ou ponto de fronteira de saída dos bens do país, de acordo com as normas estabelecidas pela Receita Federal. Beleza? Na aplicação do regime deverão ser atendidos controles especiais, se for o caso. Reputam-se em exportação temporária, independentemente de qualquer procedimento administrativo, o que? A bagagem acompanhada, os veículos para uso do seu proprietário ou possuidor quando saírem por seus próprios meios. Exemplo, sai aqui do Brasil, vai para a Argentina, depois volta, então você não precisa fazer um procedimento administrativo para isso. A mesma coisa a sua bagagem, você vai viajar aqui, aqui perto, e quando você retornar com a sua bagagem, não faz sentido. Os veículos de transporte comercial brasileiros conduzindo carga ou passageiros. No caso de bagagem acompanhada, será feito a pedido do viajante simples registro de saída dos bens para efeito de comprovação do seu retorno. Dependendo do tipo de bem, vale a pena fazer o seu registro, para mostrar que você está saindo, para não chegar na hora, quando você trouxer, não ter problema na entrada. A autoridade aduaneira que aplicar o regime deverá manter controle adequado de saída dos bens, tendo em vista a sua reimportação e o prazo concedido. A extinção da aplicação do regime. Na vigência do regime, deverá ser adotada uma das seguintes providências para extinção. Quais são? Reimportação, exportação definitiva da mercadoria, e tem-se por tempestiva, ou seja, no prazo, a providência para extinção da aplicação do regime quando, na data de embarque da mercadoria no exterior, desde que efetivado seu ingresso no território aduaneiro, no caso de reimportação, e na data do pedido de registro de exportação da mercadoria, desde que haja o desembaraço e a averbação do embarque, no caso de exportação definitiva da mercadoria admitida no regime. Extingue ainda a aplicação do regime de exportação temporária de produto, parte, peça ou componente enviado ao exterior para substituição e decorrência de garantia ou para reparo, revisão, manutenção, renovação ou recondicionamento à importação de produto equivalente àquele submetido ao regime. O aqui disposto aplica-se exclusivamente aos seguintes bens: partes, peças, componentes de aeronave objeto de isenção do imposto de importação, produtos nacionais ou suas partes e peças emitidos ao exterior mediante exportação temporária para substituição de outro anteriormente exportado definitivamente, que deva retornar ao país para retorno ou substituição em virtude de defeito técnico que exige a sua devolução. A Receita Federal disciplinará os procedimentos para a aplicação do aqui disposto e os requisitos para reconhecimento da equivalência entre os bens. E tem-se por tempestiva a providência para a extinção da aplicação do regime na data do embarque da mercadoria no exterior, desde que efetivado seu ingresso no território aduaneiro. Seção 5, continuando com a extinção da aplicação do regime, o exame do mérito de aplicação do regime exaure-se com sua concessão, não cabendo mais discuti-lo com a reimportação da mercadoria. Importante, cai em prova e tem muita discussão, não deveria, mas às vezes tem discussão. Quando você concede o regime de exportação temporária na saída,
Já foi. Quando voltar a mercadoria, não adianta, não, mas veja, não era, vou cobrar imposto, não vai cobrar nada, já foi concedido na ida. Se tiver alguma irregularidade, na volta você cobra a multa, você não vai cobrar o tributo, tá? Isso aqui cai em prova. Quando se tratar de exportação temporária da mercadoria sujeita ao imposto de exportação, a obrigação tributária será constituída em termos de responsabilidade, não se exigindo garantia. O termo de responsabilidade será baixado quando comprovada uma das seguintes providências: reimportação da mercadoria no prazo, pagamento do imposto de exportação suspenso, e os veículos matriculados no país de propriedade de pessoas físicas ou jurídicas utilizados em viagens de turismo poderão sair livremente do território aduaneiro com observância das condições previstas na resolução do Grupo do Mercado Comum, GMC, número 35 de 2002, internalizada pelo Decreto 5637 de 2005, dispensado o cumprimento de formalidades aduaneiras. A Receita Federal poderá, no âmbito de sua competência, editar atos normativos para a implementação do aqui disposto. Legal, agora vamos falar de outro regime que também cai em prova e que é muito interessante. É o que? A exportação temporária para aperfeiçoamento passivo. Qual é o conceito desse regime, meu amigo, minha amiga? O regime de exportação temporária para aperfeiçoamento passivo é o que permite a saída do país por tempo determinado de mercadoria nacional nacionalizada para ser submetida a operação de transformação, elaboração, beneficiamento ou montagem no exterior e posterior reimportação, sob a forma de produto resultante, com pagamentos dos tributos sobre valor agregado. Exemplo clássico: você manda insumos para uma fábrica super especializada na Europa, nos Estados Unidos, e lá eles fazem um processo industrial e transformam um insumo num produto. Quando você trouxer de volta esse produto, ele vai estar em outra classificação fiscal. Aí você vai pagar o tributo de importação apenas pela diferença. Ou seja, você agregou valor àquele insumo. Aquela agregação de valor, você paga o imposto de importação. Então esse é o aperfeiçoamento passivo. Passivo porque é feito no exterior. Legal? O regime aplica-se também na saída do país de mercadoria nacional ou nacionalizada para ser submetida a processo de conserto, reparo ou restauração. O ministro de Estado da Fazenda poderá permitir outras operações de industrialização nesse regime. O crédito correspondente aos tributos incidentes na exportação será constituído em termos de responsabilidade, ficando seu pagamento suspenso pela aplicação do regime. O Ministério da Fazenda regulamentará a concessão e aplicação do regime. O prazo para importação dos produtos resultantes da operação de aperfeiçoamento será fixado tendo em conta o período necessário à realização da respectiva operação e ao transporte das mercadorias, observado o disposto em relação ao prazo de exportação temporária convencional. Beleza? Aquela questão de 1 ano, 2 anos, entendeu? Então é uma coisa parecida. A mercadoria importada com isenção ou com redução de tributos vinculada à sua destinação, enquanto perdurarem as condições fixadas para a fruição do benefício, somente poderá ser admitida no regime para ser submetida a processo de conserto, reparo ou restauração. Para evitar bandalheiras, né? A aplicação do regime não gera direitos recorrentes de operação de exportação a título definitivo. Na vigência do regime, deverá ser adotada uma das seguintes providências para extinção da sua aplicação: a reimportação da mercadoria, inclusive sob a forma de produto resultante da operação autorizada, importação de produto equivalente nos termos da extinção da exportação temporária convencional, exportação definitiva da mercadoria admitida no regime. Tem-se por tempestiva, ou seja, no prazo, a providência para a extinção da aplicação do regime. De que maneira? Na data do embarque da mercadoria no exterior, desde que efetivado seu ingresso no território aduaneiro, no caso de reimportação da mercadoria ou importação de produto equivalente. Ou na data do pedido de registro da exportação da mercadoria, desde que haja desembaraço e averbação do embarque, no caso de exportação definitiva desta última. O valor dos tributos devido à importação do produto resultante da operação de aperfeiçoamento será calculado dos montante dos tributos incidentes sobre este produto, o valor dos tributos que incidiriam na mesma data sobre a mercadoria objeto da exportação temporária, se essa estivesse sendo importada no mesmo país em que se deu a operação de aperfeiçoamento. A reimportação de mercadoria exportada temporariamente, nos termos previstos no caso de saída do país de mercadoria nacional nacionalizada para ser submetida a processo de conserto, reparo ou restauração, são exigíveis os tributos incidentes na importação dos materiais acaso empregados. O despacho aduaneiro da mercadoria deverá compreender o que? Reimportação da mercadoria exportada temporariamente, a importação do material acaso empregado, apurando-se o valor aduaneiro desse material e aplicando-se a alíquota que lhe corresponda fixada na TEC. E aplicam-se ao regime no que couber as normas previstas para o regime de exportação temporária. Então, para exportação temporária para aperfeiçoamento passivo, você tem aí a aplicação subsidiária das regras da exportação temporária convencional, amigos e amigas.
E agora a seção que vocês gostam muito, caiu na prova, onde foi cobrada o regime de exportação temporária para aperfeiçoamento passivo. Não temos muitas questões, reconheço. Vou trazer aqui o que já caiu. E é importante vocês estarem preparados, porque é bem provável que seja cobrado. Pelo menos de uma outra questão. Concurso de auditor fiscal 2012, tivemos uma questão. Aí, na verdade, é uma questão que tinha vários itens, né? Eu trouxe só o item que fala da exportação temporária. Acerca do IPI, do PIS, né, e da COFINS, analise os itens a seguir, classificando-os como corretos ou errados. Em seguida, escolha a opção adequada às suas respostas. Não constitui fato gerador do IPI importação desembaraço aduaneiro de produtos nacionais que retornem ao país aos quais tenha sido aplicado o regime aduaneiro especial de exportação temporária, salvo se descumprido o regime. O que eu falei da pegadinha, né? Concedeu exportação temporária, acabou, você não vai rediscutir, não vai aplicar tributo. Assertiva errada, mesmo se descumprido o regime, não vai incidir o IPI. Ah, mas descumpriu o regime? Paga a multa, não cobra imposto, tá vendo? Cai direto essa pegadinha aqui. Cargo de analista tributário do ano de 2000, tivemos uma questão. A reimportação de mercadoria exportada temporariamente, né? Aí temos, constitui fato gerador do imposto de importação, a sua entrada no território nacional, quando no exterior sofreu beneficiamento ou transformação, resultando em espécie diversa daquela prevista no processo de exportação temporária. Faz incidir o imposto de importação no caso de ultrapassagem do prazo para o seu retorno ao país, porque a mercadoria passa a ser considerada estrangeira. Obriga o pagamento do imposto de importação e do IPI vinculado por ocasião do despacho aduaneiro de importação, quando o consignatário no exterior não procedeu à sua venda nos prazos autorizados do regime de exportação temporária. Permite que nessa ocasião o mérito da aplicação do regime seja reexaminado pela autoridade concedente, tendo em vista a interpretação da legislação específica aplicável, ou para restauração, beneficiamento e transformação, não faz incidir o IPI vinculado à importação, tendo em vista que tais operações de industrialização foram executadas no exterior. Então você vê que a pegadinha sempre é recorrente nesse tipo de situação. E o nosso aluno aqui prestou atenção nessa apresentação, já matou que o gabarito é a letra A, né? Então você tem uma espécie diversa, uma classificação fiscal nova, então você vai pagar o quê? Vai pagar o imposto de importação sobre o valor agregado. Então gabarito letra A. No no analista tributário de 98 tivemos duas questões. Essa é questão muito boa. Determinada empresa requeriu a concessão e aplicação do regime de exportação temporária a uma mercadoria sujeita à alíquota de imposto de exportação de 0,75% ad valorem, garantido por termo de responsabilidade, tendo-lhe sido deferido o pedido pela autoridade aduaneira jurisdicionante do porto de saída após o exame da operação em todos os seus aspectos, fiscal, físico, legal, etc. Por ocasião da reimportação da mercadoria dentro do prazo, o funcionário fiscal, reexaminando o processo, descaracterizou o regime sob o argumento de que para aquela mercadoria não era possível ser aplicado o regime. O procedimento do funcionário, olha lá, pegadinha de novo, o procedimento do funcionário está o quê? Está errado. O colega não podia ter feito isso. Não se justificava, porque o imposto de exportação estava garantido por termo de responsabilidade a ser baixado, tendo em vista a reimportação dentro do prazo, além do que o exame do mérito de aplicação do regime exauriu-se com a concessão, não cabendo mais discutido quando a reimportação da mercadoria. Então, tá vendo? Sempre cai essa pegadinha. Auditor fiscal de setembro de 94, uma questão. Escolha a opção correta, e nesse caso temos a letra E, que tem a ver com exportação temporária, né? As outras são de outros temas. O regime especial de exportação temporária aplica-se à mercadoria nacional nacionalizada e, tratando-se de produto final, é condicionado à reimportação em prazo determinado, no mesmo estado ou após submetido a processo de conserto, reparo ou restauração. Tratando-se de insumo, o regime pode ser concedido para fins de beneficiamento e transformação, desde que o produto obtido seja intermediário e se destine à utilização direta e exclusiva no processo produtivo do beneficiário, sendo vedada a extensão desse benefício a outros casos. Está errado, né? Coloca aqui um monte de condicionantes que não existe aí na legislação. Está errado a letra E. ADA, né? Ajudante de despachante aduaneiro 2012, tivemos 3 questões. Aqui você tem, observa as informações abaixo e associa o correspondente regime aduaneiro especial. Isso é bem legal. Em seguida, se dá a opção que corresponde à sequência correta. Ó, temos drawback, entreposto aduaneiro, admissão temporária, trânsito aduaneiro, recoff e exportação temporária. Ou seja, para quem já assistiu os vídeos anteriores, tem como matar essa questão, né? E aí nós temos o quê? Que o gabarito é a letra C, né? O 1 é exportação temporária, tem-se por tempestiva a providência para exceção da aplicação do regime na data de embarque da mercadoria no exterior, desde que em seguida ela ingresse no território aduaneiro, como nós falamos aí em vários dos slides aqui da nossa apresentação.
Beleza? Próxima questão do ADA 2012, sobre regimes aduaneiros especiais, assinale a opção incorreta, questão do tipo negativa, né? O que nós temos aqui? Nós temos que a letra D tem a ver com o nosso tema. Exportação temporária é o regime que permite saída temporária de mercadorias nacionais nacionalizadas com suspensão de tributos. Corretíssimo, letra D está correta, então não é o gabarito que ele pede, é errado. ADA 2012, verifique nas afirmativas abaixo referentes ao imposto de exportação se elas são verdadeiras ou falsas. Seguintes, assinale a opção correspondente à sequência correta, verdadeiro e falso. Aí nós temos aqui essa lacuna que fala a exportação temporária desobriga o exportador do pagamento do imposto, dispensado o termo de responsabilidade, porém é exigida a garantia. Está errado, 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 errado. Tem um probleminha na garantia aí, né? Então, revejam aí a nossa apresentação. ADA 2016, tivemos duas questões sobre o regime aduaneiro especial de exportação temporária para aperfeiçoamento passivo, assinale a opção correta. Regime aduaneiro especial de exportação temporária para aperfeiçoamento passivo pode ser aplicado na série do país de mercadoria nacional nacionalizada para ser submetida a processo de conserto, de reparo ou de restauração. Interessante. Regime aduaneiro especial de exportação temporária para aperfeiçoamento passivo aplica-se também na exportação de mercadoria nacional nacionalizada para ser submetida a operação de transformação, de elaboração, de beneficiamento de montagem no exterior e a posterior reimportação sob a forma de produto resultante, com isenção dos tributos sobre o valor agregado. Esquisito, né? Uma das formas de extinção desse regime é a destruição das mercadorias exportadas no exterior. Não me lembro disso. A mercadoria exportada sob regime aduaneiro especial de exportação temporária para aperfeiçoamento passivo não poderá sofrer exportação definitiva. Tá forçando a barra, né? E a letra E, o prazo para importação dos produtos resultantes da operação de aperfeiçoamento será fixado tendo em conta o período necessário à realização da respectiva operação, não podendo ser superior a 1 ano improrrogável. Pegadinha aqui, hein? É a letra A, o gabarito. As demais, todas têm um erro. Professor, eu queria saber quais são os erros. Você pode me ajudar? Posso. Na verdade, você é meu convidado para assistir às nossas playlists, em que temos todas as questões aí comentadas, assertiva por assertiva. Mais uma questão do ano 2016. A empresa Monte Alto Peças e Componentes Automotivos Limitada importou da Coreia com pagamento integral de tributos, uma máquina leve para sua linha de produção de ignições eletrônicas. Ocorre que após 2 anos de sua importação, a máquina apresentou defeito e foi enviada ao fabricante para conserto. 2. Onde permaneceu por 3 meses sendo trocado e atualizado seu módulo de comando, sendo enviado novamente ao país. 3. Isso aqui são os eventos, tá? Está descrevendo o evento. E continuou com a operação por 6 anos. Porém, após esse período, a empresa deixou de produzir ignições eletrônicas. Encontrando o comprador para sua máquina na Argentina, essa foi vendida e enviada para aquele país. 4. Sobre o regime, a declaração de despacho em cada uma das 4 operações acima, assinale a opção e todas as afirmações estão corretas. O nosso interesse aqui é sobre o regime, tá? É o gabarito, letra A. O item 2 trata-se de uma exportação temporária para aperfeiçoamento passivo. Beleza? Então, essa descrição de um tema prático, eu gosto muito desse tipo de questão. ADA 2018, tivemos duas questões, amigos e amigas. Quanto ao regime aduaneiro de exportação temporária, assinale a opção correta. O regime aduaneiro especial de exportação temporária é o que permite a saída do país de bem estrangeiro condicionado à reimportação em prazo determinado no mesmo estado que foi exportado. Aqui, olha a pegadinha. Os veículos de transporte comercial brasileiros conduzindo cargo passageiros não são automaticamente submetidos ao regime de exportação temporária. Outro probleminha. Quando se tratar de bens cuja exportação estiver sujeita à prévia manifestação de outros órgãos da administração pública, a concessão do regime dependerá da satisfação desse requisito. Interessante. A exportação definitiva não é uma hipóteses de extinção do regime, e o despacho aduaneiro de reimportação reimportação de bens exportados temporariamente deverá ser possibilitado exclusivamente com DSI. Fica fácil de ver que o gabarito é letra C, né, amigos e amigas? Por fim, questão 40. Com relação ao regime aduaneiro de exportação temporária, assinale a alternativa incorreta, amigos e amigas. Questão negativa. Poderão ser submetidos ao regime de exportação temporária os bens destinados à promoção comercial, inclusive amostras sem destinação comercial. Os bens reutilizáveis destinados ao transporte de outros bens não se submetem ao regime de exportação temporária. Exportação sem cobertura cambial é condição para a concessão do regime de exportação temporária. O prazo de vigência do regime será em todos os casos de 12 meses, prorrogável automaticamente por mais 12 meses. E quando se tratar de exportação temporária de bem sujeito ao imposto de exportação, o montante de tributos com exigibilidade suspensa em decorrência da aplicação do regime será consubstanciado em termos de responsabilidade dispensada a garantia. Correto.
Então o gabarito é esse camarada aqui, ó. Em todos os casos de 12 meses, prorrogável automaticamente por mais 12 meses. Tem casos aí daqueles contratos, né, que você pode estender, o ministro da Fazenda pode dar. Então você quando você restringe muito, você já pega o erro. Combinado, amigos e amigas? Chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que você tenha entendido e espero que seja útil para os seus estudos. Se ficou alguma dúvida, por favor, não tenha vergonha e mande seu comentário. Lembrando que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação e de vez em quando os vídeos da teoria para ajudar nos seus estudos. Forte abraço, muito obrigado por ficar até o final e valeu!